E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e hoje vou fazer a correção da semana 3 do PET da turma do terceiro ano do ensino médio. Já deixa aí o seu like e compartilhe o vídeo com os colegas para ajudar o máximo de gente possível. Então vamos lá. Primeira questão. Questão da Fundação Getúlio Vargas. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século. As estradas de ferro se espalharam por todo o mundo. O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone e o cinema se popularizavam, mudando a face das cidades. O texto refere-se a um contexto de inovações tecnológicas propiciadas. Alternativa A, pela segunda revolução industrial, marcada pelo surgimento das primeiras fábricas, da utilização das máquinas a vapor e de matérias-primas como carvão e ferro. A gente já elimina porque o surgimento das primeiras fábricas acontece na primeira revolução industrial, não na segunda. Alternativa B, pela Revolução Agrária Europeia, marcada pela mecanização da produção agrícola e pela estruturação fundiária em pequenas e médias propriedades. Também, Revolução Agrária nada tem a ver com essa indústria crescente. Alternativa C, pelo período entre guerras, marcado pela expansão da economia industrial e pela disseminação do liberalismo como referência econômica entre as potências europeias. Bom, nós sabemos que quando acontece a Primeira Guerra, todas essas questões que eles já tinham citado já aconteciam há um certo tempo. Alternativa D, pela primeira Revolução Industrial, marcada pelo desenvolvimento industrial norte-americano e pela proliferação da produção de eletrodomésticos. Bom, a gente sabe que isso só acontece na segunda Revolução Industrial, não na primeira. E a última alternativa, alternativa E, pela segunda Revolução Industrial, marcada pela ampliação de descobertas científicas, a produção pela utilização da energia elétrica e o desenvolvimento de indústrias químicas. E justamente é essa a alternativa correta, alternativa E. Segunda questão. Essa é uma questão da Unesp, onde ela vai pedir: no final do século XIX, deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo dos monopólios. Nesse período, situa-se a fase em que, para as grandes potências industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de mercadorias. Essa é uma das explicações para: alternativa A, a origem do imperialismo; alternativa B, o pioneirismo industrial britânico; C, o surgimento dos bancos; D, a eclosão da Guerra Fria; e alternativa E, a formação do mercado comum europeu. E a resposta correta é a resposta A, a origem do imperialismo, porque quando eles começam a importar mais capital do que mercadoria, eles estão fundando um verdadeiro império. E é justamente o imperialismo que vai ser o tema da terceira questão. A expansão imperialista pela África e Ásia teve consequências profundas que afetaram as economias, as instituições políticas e as culturas dessas sociedades. Cite algumas consequências dessa expansão imperialista. Então, quando eles começam a exportar capital e não mais mercadoria, porque nem todo mundo poderia comprar, então era mais interessante exportar esse capital, fundar indústrias, explorar a população e vender para quem tinha capital, vai resultar em fronteiras artificiais, causando tensões e disputas étnicas entre as nações africanas, que é o caso de vários grupos inimigos históricos, rivais históricos, que vão ter que ocupar o mesmo território. Depois, quando o colonizador acaba saindo, esses dois grupos vão disputar pelo poder do país, da região em que sobrou e que ficou para eles. A miséria e a pobreza causada pela violenta exploração colonial, porque eles vão trazer o capital, vão explorar o máximo que podem aquele povo e depois vão tirar tudo de volta, deixando apenas o prejuízo para aquele povo. Por isso que a África até hoje, muitos países sofrem muito, têm baixos IDHs. Já a Ásia conseguiu se recuperar, principalmente a China através da Revolução de Mao. A desarticulação de vários costumes e tradições, porque os colonizadores vão proibir várias práticas, vários costumes e vão impor a deles, além, é claro, da violência colonial, com vários casos de trabalho escravo, de proibir de comer e várias outras coisas que vão acontecer, principalmente na Índia, por exemplo, se vocês pesquisarem aí sobre a relação do Churchill com a colonização inglesa na Índia. E essa foi a correção da terceira semana do terceiro ano do ensino médio, também bem simples, mas caso tenha ficado alguma dúvida você pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E na descrição também tem uma playlist com todos os vídeos de correções e explicações dos temas, além das nossas redes sociais para vocês nos seguirem. Valeu!